Essas 5 práticas são os mesmos 5 poderes do aforismo anterior, especificamente aplicados ao processo de morte. A primeira prática é o poder das sementes positivas. O medo é um grande obstáculo no processo de transição da morte, por isso é muito importante morrer sem medo. O medo é útil na vida quando um caminhão está prestes a atropelá-lo, mas com relação à morte, o medo é inútil porque a morte irá alcançá-lo, não importa o que você faça. Para o praticante do Dharma, a morte oferece a oportunidade perfeita para a meditação. Sem os impedimentos das distrações dos sentidos e do corpo. Enfrentar a morte sem medo não é simples. Do que você tem medo? Se você tem medo de deixar seus entes queridos, suas posses e seu corpo, acostume-se com essa ideia, porque isso acontecerá. Tudo aquilo a que você está apegado será perdido. Desista de seus bens materiais e de todos os seus privilégios com destemor em relação ao futuro. Se você tem objetos de refúgio, traga-os à mente e ofereça tudo, até mesmo seu corpo. Assim como um carro que já rodou 200.000 quilômetros pode custar mais para ser consertado do que para ser trocado. Descarte o corpo e prepare-se para ganhar um novo. Sem medo, ofereça tudo, sem nenhuma reserva. Este é o significado do poder das sementes positivas aplicado à morte. O poder da oração aplicado à morte refere-se ao arrependimento. Quanto mais tempo vivemos, mais oportunidades temos para fazer coisas das quais nos arrependemos. Milarepa disse que o objetivo de sua prática era morrer sem arrependimento. O poder da oração envolve expor todas as ações negativas e tomar refúgio. Em sua mente, faça oferendas e peça bênçãos para sustentar as 2 bodhisattvas. Reze para encontrar mentores espirituais que possam orientá-lo em um caminho que leve ao seu contínuo amadurecimento espiritual, tanto no estado intermediário, após a morte, o bardo, como nas vidas futuras. No budismo, como em outras tradições espirituais, há uma diferença entre a oração e o desejo direcionado. No budismo, alguém invoca um poder maior do que a mente consciente para ser infundido com o poder transformador da graça e das bênçãos. Esse poder pode ser concebido como externo ou pode ser reconhecido como interno. Ambas as concepções podem ser úteis. Dissolver a distinção de dentro e fora é ainda mais útil. O que é importante, no entanto, como quer que seja conceitualizada, é a eficácia da oração. O poder da repugnância é reconhecer a autofixação como a fonte do sofrimento. A visão budista é a de que a força de agarrar-se ao corpo perpetua o ciclo de nascimento, envelhecimento, doença e morte. Se, por meio do poder da repugnância, você conseguir liberar toda a fixação ao seu corpo e à sua identidade pessoal, você experienciará a morte como liberação. Como seria não ter corpo, nada físico onde se fixar? Pelo poder do apego habitual a este corpo, à medida que nos desprendemos dessa vida, sentiremos um desejo intenso por outra encarnação. O samsara, a vulnerabilidade ao sofrimento, é perpetuado pelo apego. Ao ansiar por outra encarnação, perpetuamos nossa vulnerabilidade ao sofrimento, nossa própria delusão. O poder da repugnância durante o processo de morte é identificar o pensamento. O que acontecerá comigo? Agarrando-se à forma e soltando-a completamente, deixando que a consciência esteja simplesmente presente no espaço.
O poder de resolução aplicado à morte refere-se ao treinamento nas duas bodhisattvas no bardo. Imagine que seu coração e sua respiração pararam, e o seu estado de consciência está semelhante ao de um sonho. Na consciência semelhante ao sonho do bardo, seu corpo e seu ambiente são instáveis. O ambiente é alterado por um simples pensamento. Os tibetanos têm muitos relatos de recordações de experiências no bardo, de que muitas aparências confusas e assustadoras podem surgir. Para os despreparados, a morte é muito confusa. Durante vários dias após a morte corporal, a pessoa despreparada não está convencida de que esteja morta. Após a morte, uma pessoa despreparada assume uma forma mental semelhante a estar em um sonho e pensa: aqui estou eu. Com um corpo mental, a pessoa morta está ciente de todos ao seu redor e se perturba porque ninguém responde. Finalmente, ela se dá conta de que morreu e surge o anseio: eu não quero estar morto, eu quero um corpo. O poder da resolução aplicado à morte é cultivar a compaixão e um insight no estado semelhante ao sonho do bardo. Em vez de confusão, raiva e anseio, pratique as duas bodhisattvas. Penetre na própria natureza da realidade, explore a natureza da mente no bardo e cultive a compaixão. Enquanto estiver morrendo, tome a resolução: em breve estarei no bardo e cultivarei as duas bodhisattvas. A quinta prática ao morrer é o poder da familiarização. A familiarização significa manter a continuidade da prática das duas bodhisattvas ao longo da vida e da morte. Sempre que possível, geralmente aconselha-se na tradição budista que a pessoa morra na postura do leão adormecido, deitada sobre o lado direito com a palma da mão direita apoiando a bochecha direita. Essa postura alinha os canais sutis no corpo, facilitando a morte consciente. Nas condições ideais, a morte ocorre gradualmente sem muita dor, para que a pessoa possa aprender plenamente cada estágio da morte. Uma morte súbita faz com que seja mais difícil passar por essa grande transição de forma consciente, aprofundando o insight da natureza da consciência. Ao morrer, é muito importante soltar todos os apegos e enfrentar o futuro sem medo. O pesar dos entes queridos não só não pode ajudá-lo quando você está morrendo, como também suas lamentações podem ser muito perturbadoras. Educadamente, peça a eles que saiam. Se tiver um companheiro em quem confia, um amigo do Dharma ou um mentor espiritual, que não terá um surto no momento em que você estiver morrendo, essa pessoa pode ser útil. Ao fazer um ensaio geral da morte, imagine que suas energias finais estão diminuindo. Imagine estar lúcido nesse momento, soltando completamente tudo que lhe é familiar, liberando tudo sem hesitar. O que está presente aqui e agora? As duas bodhisattvas. Cultive a compaixão enquanto morre. Imagine que, enquanto você ainda respira, você pratica Tonglen. Imagine-se tomando todo o sofrimento do mundo na inspiração e oferecendo toda a sua felicidade na expiração. Passe para a prática da Bodhisattva absoluta. Liberando cada vez mais, estabeleça-se na natureza da consciência. Se a consciência perder a nitidez, volte para o Tonglen. Passe para frente e para trás, alternando entre a prática da Bodhisattva absoluta e da relativa. Praticar as duas bodhisattvas enquanto morre é morrer perfeitamente. Quem morre? O corpo envelhece, deixa de funcionar como um organismo vivo e morre. O processo é bem direto. Mas quem é o eu que morre? Não é fato que a noção de eu, que tem sido cultivada durante toda a vida,
nada mais é do que uma ficção baseada nesse corpo, nesse cérebro e nessa história pessoal. Na morte, o corpo não serve mais como suporte para mais nenhum tipo de ego, porque o cérebro desliga. A história pessoal se encerra na morte. A consciência não nascida continua para além da morte do corpo físico e da dissolução do ego pessoal. A consciência não nascida não morre, porque nunca nasceu. É fecunda durante a vida e é incessante após a vida. Se puder soltar as ficções autocriadas do eu e meu, antes ou durante o processo de morte, é possível realizar o estado imortal. Ninguém morre quando solta a ficção do eu e realiza o estado não nascido. Se for capaz de descansar na natureza de sua própria consciência não nascida, enquanto estiver morrendo, o despertar espiritual está muito próximo. Se puder reconhecer a consciência não nascida em vida, você atinge o estado imortal aqui e agora, antes da morte física. Em 2 instruções, a Tisha sintetiza a essência da prática para a vida e para a morte. Aplique os 5 poderes. Cultive as 2 bodhisattvas. Essas são práticas quintessenciais pelas quais devemos viver e devemos morrer. O treinamento na yoga dos sonhos é uma excelente preparação para a morte. Cultivar a capacidade de aprender o estado de sonhos durante o sonho nos prepara para o estado imediatamente após a morte, quando entramos no bardo. Se for capaz de reconhecer o bardo pelo que é, você poderá escolher seu próximo renascimento com sabedoria, em vez de ser arremessado pela força de seus próprios hábitos. No entanto, o bardo, assim como os sonhos, não pode ser reconhecido pelo que é sem preparação. Sem treinar na apreensão do sonho, achamos que tudo é real e as respostas automáticas nos impulsionam de uma vida para outra. A visão budista tibetana da morte, como a última oportunidade para a meditação nesta vida, é contrária à visão da maioria dos cientistas e filósofos modernos de que a consciência é uma propriedade emergente do cérebro. A visão materialista de que, quando o cérebro morre, a consciência desaparece, e a visão budista da continuidade da consciência de uma vida para outra são mutuamente excludentes. A crença budista é a de que, na morte, você, sua história, suas habilidades e sua inteligência se dissolverão em um nível mais profundo de sua própria consciência. Passar pelo processo de morte é semelhante a passar por um corredor com portas fechadas de ambos os lados. A pessoa que morre entra em um blackout como se estivesse profundamente inconsciente e, em seguida, emerge na clara luz da morte, um estado luminoso em que não há nenhuma sensação de identidade pessoal. Sem identidade pessoal, quem emerge no bardo? Você. Seu cérebro irá morrer, mas as características e memórias emergem após a morte de um nível profundo de consciência, da mesma maneira que você lembra quem você é de manhã após despertar de uma noite de sonhos. As impressões, as tendências habituais, o conhecimento, as conceitualizações, as emoções, todas as coisas do ego são armazenadas em sua mente e se manifestam no bardo. Ao contrário dos cientistas cognitivos, os budistas não consideram que o cérebro seja o principal. A consciência é o principal e prossegue sem o apoio ou a influência do cérebro. Portanto, o processo de morte é muito importante, porque a morte não é um fim, é uma transição.